Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aqui para conversar com uma das figuras mais influentes e inovadoras do setor de eventos do Brasil. Ele é fundador e CEO da Kelman Eventos, uma empresa que se destaca pela excelência e qualidade na organização de eventos corporativos, sociais e culturais. Um profissional com mais de 20 anos de experiência e que transformou sua paixão por eventos numa carreira de sucesso, conquistando a confiança de grandes marcas e clientes. Tanto que hoje a Kelman Eventos é conhecida por ser exatamente uma empresa capaz de criar momentos, experiências únicas, memoráveis, sempre com um toque personalizado que reflete a identidade e objetivos de cada cliente. É com prazer que eu recebo e converso aqui com Kelman Lima. Tudo bom? Prazer é todo nosso, Jefferson. Tudo jóia. Eu fiz um desenho aqui de profissional bem-sucedido, de uma empresa também bem-sucedida, mas eu sei que antes disso foi necessário muitos desafios, superar esses desafios, resiliência. Inclusive, recentemente, tivemos aí esse advento da pandemia, que a gente sabe foi um período em que afetou severamente o setor de eventos. Eu queria começar essa nossa conversa te perguntando como é que você manteve a Kelman Eventos operando durante a pandemia, quais iniciativas você colocou em prática para superar esses desafios, Kelman? Jefferson, nesses 20 anos que eu tenho aí de mercado, sem dúvida alguma, a pandemia foi o maior dos desafios. Nunca a gente imaginou viver momentos como aquele. Então, todo o planejamento que se tinha, porque os planejamentos de solenidades de formatura do nosso setor, eles são planejados por anos. Uma turma, quando ela entra, você tem 2, 3, 4, 5 anos, como no caso das medicinas, de planejamento. E do nada, aquilo tudo veio por água abaixo. E sem saber o que ia acontecer na próxima semana. Nada. Então as pessoas, vai ter alguma coisa? Vai, aí vinha decretos. Os decretos eram mensais, né? Toda hora. Libera, não libera, libera, não libera. Resumindo, 2 anos sem operar. 2 anos a empresa fechada, 2 anos sem operar. O nosso mercado foi o primeiro que fechou e foi o último a abrir. Cheio de restrições ainda. Eu lembro que na volta das nossas colações, os formandos coluna do grau ainda com máscara no rosto. Mesa de honra, todo mundo com máscara no rosto, a plateia toda com máscara no rosto, álcool em gel, era assim, tudo que poderíamos fazer. O que é que a gente tirou de aprendizado disso tudo, né? O que é que a gente trouxe disso tudo? 2 coisas aconteceram e foram fundamentais. A primeira, todo o planejamento, como ele é de anos, a gente já tem que começar a pensar em fundos de reservas para esse tipo de situação. Nunca havíamos previsto isso antes. Não existia nada de previsão disso antes. Então, várias turmas solicitaram rescisão contratual. Não tinham o que fazer, porque já tinha passado 2 anos do momento do ato solene, que era para acontecer, e já foi, não tinha mais o que fazer. Então a própria UFBA colando grau de médicos para que eles pudessem atender já durante a pandemia. Aqueles novos médicos precisavam, e aí alocando em interiores, em todos os lugares, então eles não tinham mais como voltar para fazer solenidade de formatura com a gente. Então qual era o único passo? Encerrar aquele ciclo, e aí a gente passou por toda essa transição. Então, com tudo isso, nasceu o sistema online de atendimento também. Então, esse investimento no online foi também um aprendizado que a gente trouxe para a nova era. Hoje, eu consigo atender uma empresa no interior fazendo apresentações online, fechando contratos online, tudo online, que antes isso era inimaginável. Interessante, uma tecnologia que já existia, estava à nossa disposição, mas com a pandemia se acelerou, ganhou um protagonismo bem maior, né? Ganhou e passou a ser ferramenta essencial, principalmente nesse mercado. Hoje você coloca essa experiência, esse aprendizado como uma das ferramentas imprescindíveis para a continuidade da operação do sucesso atual da Kelman? Sim. Isso, inclusive, aumenta o nosso engajamento, porque com o retorno do presencial,
que depois da pandemia muita coisa continuou online. As faculdades eram online, as minhas apresentações para as turmas passaram a ser online. E isso se somou hoje ao presencial. Mas o online não deixou de existir. Em momento algum ele deixou de existir depois da pandemia. Então eu consigo atender uma turma hoje em Santo Antônio de Jesus, em Guanambi, em Valência. Eu faço as minhas apresentações todas daqui. Então mudou o conceito. O conceito do online, ele veio para ficar. Ele não se encerrou com a pandemia. Ele veio para ficar. E aí, junto com o presencial, isso veio o engajamento. E hoje, graças a Deus, já 2 anos e tanto, quase 3 anos passaram da pandemia, eu não digo a você que o mercado 100% do que era, ele já retornou. Mas eu posso te garantir aí que 80% do mercado, em termos de faturamento, de quantidade de turmas, a gente já consegue hoje retomar e voltar a respirar como era. Eu queria saber exatamente isso. Passado esse período todo, hoje o fluxo de eventos, formaturas, já 80% você coloca como praticamente retomado, não é? Retomado. E com perspectiva de chegar aos 100% a médio, curto prazo, como é que você avalia? De curto a médio, Jefferson. Hoje com a volta do presencial, a gente conseguiu retomar, né, as diversas áreas, né, dos diversos cursos, como a gente sempre teve. Então, a gente não tem um foco só numa área. Então, a Kelmani, ela não é conhecida e reconhecida só por fazer formaturas em área de saúde, por exemplo. Isso é um mito, né? A gente faz todas as áreas. O direito, as engenharias, as arquiteturas, todas elas, todas, além da área de saúde, a gente atende todas elas. Então, esse retorno ele veio de acordo com as faculdades também liberado o sistema híbrido, que era fazer o EAD e o presencial. Hoje, praticamente, elas todas vieram para o presencial novamente. E aí a gente com o presencial conseguiu engajar muito mais com a equipe na rua, e aí você hoje tem aí 80% querendo chegar até 2024 ainda no final com aquele meu 100% que é a minha meta. Você estava destacando a importância de readequação ao mercado por conta da pandemia. Penso que praticamente todos os setores da economia tiveram que se repensar para se reinventar diante das novas exigências do mercado, e o mercado ele se transformou também. E eu fiz questão de destacar no início da nossa conversa o espírito inovador da Kelmani Eventos. O que você destacaria como, de fato, isso aqui é inovador? Eu coloco em prática para exatamente atender às demandas desse público que se transformou também nesses últimos tempos, não? Olha, nossa empresa ela sempre foi conhecida como uma empresa inovadora. Ela está no DNA da Kelmani Eventos ser inovador. Praticamente a gente dita as inovações de mercado e aí a gente dá prosseguimento, né? E aí todo mundo vai se adequando a isso, a gente sempre sai na frente. Hoje, a grande inovação nossa foi em cima de cenário. Então a gente conseguiu montar cenários bem diferenciados para as solenidades de formatura, por exemplo, que você tem hoje painéis de LED que se abrem para formando sair de dentro de um painel de LED para colar grau. Tipo aquele esquema de televisão mesmo, que se abre para a pessoa entrar, depois o painel de LED fecha, tudo aquilo em 3D. Essa inovação a gente trouxe para dentro de uma colação de grau e isso trouxe realmente assim um diferencial muito forte para a gente. Na parte de solenidade. Na parte do baile de formatura, nem todas as turmas fazem o baile de formatura, nem todas elas. Mas uma parte de mercado faz o baile de formatura e retomamos isso pós-pandemia. Porque com a pandemia foi liberado, né, para fazer formaturas de máscaras, mas os bailes eram proibidos. Agora voltou com muita força. As famílias vieram sedentas, né, pelos grandes bailes que se tinham antes da pandemia e a gente hoje voltou a fazer esses grandes bailes. Então, na parte de baile, a gente trouxe o All Inclusive, por exemplo, para um evento de grande porte. Então, dia 15 agora, está bem próximo, dia 15 agora, a gente vai fazer um baile para 3.500 pessoas no centro de convenções com um buffet único, um baile All Inclusive agora. Então, a gente tem essa coisa do DNA, da inovação. Para isso, a gente precisa de parceiros fortes, a gente tem parceiros muito fortes.
E a gente consegue inovar dessa forma. Então, o baile ao inclusive, com uma solenidade, com um cenário diferenciado, tudo isso agregou muito ao nosso negócio. Além disso, a gente tem uma equipe própria de todos os demais serviços. Então, isso também agrega bastante. Em relação à fotografia, eu sei que fotografia é uma das marcas fortes da Kelman Eventos também. E hoje a gente vê a popularização cada vez maior da fotografia. Todo mundo se tornou fotógrafo com o celular na mão. Mas, ao mesmo tempo, penso que a fotografia ainda mantém aquele charme. Eu, particularmente, adoro fotografia. Como é que você trata essa questão também de uma forma diferenciada? Porque fotografia, como eu disse, qualquer um hoje sai por aí fotografando. Mas o que você oferece de diferencial nesse quesito? Jefferson, fotografia é o que fica desse momento. É a emoção eternizada, né? Aquele momento você chora, o pai chorando, uma mãe chorando. Então, quando você tem aquele momento eternizado, é o que fica, é a foto, é a filmagem, aquilo é o que fica, é o para sempre, é o que vai ficar ali. Durante muitos anos eu terceirizei esse tipo de serviço. E durante esses 20 anos que eu tenho aí de mercado, digamos que eu terceirizei por uns 10 anos esse serviço. A gente trouxe para dentro do nosso negócio a nossa própria fotografia e a gente hoje é com muito orgulho que a Kelman Fotografias, que é uma empresa dentro da empresa, ela trata a nossa própria fotografia como algo bastante inovador. Por quê? A gente tem estúdio próprio, então dentro da nossa sede a gente tem o nosso próprio estúdio, que agora vai passar por uma ampliação. Então eu estou falando em primeira mão isso aqui para você, ninguém sabe disso ainda, vai passar por uma ampliação. Nossos fotógrafos, que são pessoas da Kelman Eventos, então a gente não tem um serviço terceirizado de fotografias. Eu fiz isso durante muitos anos. Só que você entender o DNA da empresa sem você estar dentro dela, acho que é a mesma coisa, sei lá, de você não captar qual é o sentimento que a gente quer daquela fotografia. Né? Qual é o sentimento que a empresa quer daqui? Não é só clicar. Clicar, todo mundo clica. Como você falou, todo mundo tem um celular hoje na mão. Mas o sentimento, eu quero passar o quê? Eu quero capturar o quê? Então a gente tem treinamentos constantes com a nossa equipe e a gente tem uma fotografia bem diferenciada. Por ser dentro da nossa própria empresa, a gente consegue ter um diferencial muito forte nessa área de fotografia. Eu falei que você é um profissional que transformou sua paixão por eventos numa carreira de sucesso. A gente percebe claramente que você fala com paixão. Quero saber, quais outros serviços especializados a Kelman Eventos oferece exatamente para que tenhamos uma experiência mais completa, uma experiência mais integrada, no caso dos formandos, enfim, de quem participa dos eventos em geral. Todo o processo. Nós somos hoje a única empresa completa dentro do mercado. A gente consegue entregar todos os serviços e isso tudo dentro de uma empresa só, sem terceirização. Então isso vai do ato religioso, que acontece ali na grande semana, a gente chama de grande semana, é a semana da formatura daquela turma. Então você pega o ato religioso, você faz a solenidade de formatura e o grande baile. Antes disso, as turmas hoje querem fazer o que se chama de pré-eventos. Então as turmas hoje querem comemorar metade do curso. Então você hoje comemora o meio médico, o meio advogado, o meio enfermeiro, o meio físio. Você hoje virou uma prática você fazer a comemoração da metade do curso. Lá na frente você tem festa do 365 dias, ou seja, falta um ano para acontecer o grande evento, a grande semana. Então a gente se preparou para essa mudança de mercado. O mercado ele mudou em relação a isso. Antes você fazia a solenidade, o baile, o ato religioso. Hoje esse mercado ele cresceu de trás para frente. Ele tem aqui grandes eventos que acontecem ao longo desses anos que eles permanecem com a gente até chegar na grande semana. Para isso você tem que ter também equipe de fotografia voltada para aquilo, filmagem voltada para aquilo. E a gente acompanhou essa mudança de mercado. Em alguns casos a gente ditou algumas mudanças também. Como hoje a gente está fazendo viagens, por exemplo. Uma festa de meio médico, você faz viagem de 3 dias para Barra Grande, você faz viagem de 3 dias para
Morro de São Paulo para Porto Seguro, levando esses jovens para passar 3 dias lá e depois volta. É o que eles chamam de revoada. Adoram fazer aquelas festas e a gente consegue tá acompanhando esse mercado junto com isso. Então, todos esses serviços a gente consegue prestar com maestria, cada um deles, no momento de cada um deles, porque não é a mesma coisa. O feeling de uma solenidade de um baile não é o feeling de uma festa de você estar em Porto Seguro. Então você tem que ter profissionais para capturar aquele momento aqui, para capturar aquele momento ali, uma decoração diferenciada. Então nós temos uma decoradora própria, então é uma decoração diferenciada. E aí você vai agregar todos os outros serviços, como um buffet de excelência, e aí todos os serviços que vêm ali sendo agregados junto com o que vem pela frente. Então são todas essas etapinhas aí que a gente consegue entregar aí com maestria, cara. Em termos de solidez financeira, Kelmany, como é que a Kelmany Eventos se posiciona no mercado? O que você tem de planos de expansão ou diversificação pela frente? Maravilha. Jefferson, volta ao assunto da pandemia. Você passar por esse momento, você precisa ter solidez. Senão você não consegue passar. Então, muita empresa eu sei que fechou nesse período. Não só do ramo de eventos, mas muitas empresas fecharam nesse período. E é com tristeza que a gente fala isso. Então, você se tornar ali, manter todos os seus contratos, manter todos os seus fornecedores em dia e se manter de pé, você precisa de solidez. Uma das coisas mais importantes que nesse leque que deixa a empresa sólida é você ter uma sede própria. A nossa sede é uma sede própria, então é uma sede que está no coração financeiro de Salvador. A nossa sede fica no coração financeiro de Salvador, um estúdio dentro da própria sede, então está tudo num só lugar. E ela é nossa. Então, assim, você com patrimônio ali na sua mão, você já não tem uma dor de cabeça grande quando aparece uma pandemia da vida, de ter custos com locação de imóvel, com isso, com aquilo. É uma sede própria. Então isso nos ajuda com a solidez. Você ter os seus fornecedores em dia, você ter todo mundo em dias ali. Então isso tudo são características fortes que te dão ali o tempo todo sustentação para que na hora de fazer qualquer evento, executar qualquer evento, planejar qualquer coisa, todo mundo está colado com você. Está todo mundo ali contigo, é uma grande família. Então eu sou o CEO da empresa, eu sou o nome literalmente. Mas quem faz tudo acontecer é a minha equipe, os meus parceiros, meus fornecedores. A gente está ali, linkado com tudo. Então, parte muito desse processo de solidez, não é só o Kelmany, tudo que está por trás dessa marca sólida chamada Kelmany Eventos. É isso aí. Do ponto de vista das novas tecnologias, Kelmany, você mesmo já citou que durante a pandemia percebeu que havia ferramentas disponíveis, já havia inclusive disponibilidade dessas ferramentas, mas que ganharam um protagonismo maior, capacidade de fechar negócios de forma online, reuniões de forma online, mas a gente percebe hoje que essas novas ferramentas, essas novas tecnologias de comunicação, principalmente, evoluíram e continuam evoluindo cada vez mais. Como é que você absorve essa tecnologia toda disponível nos seus negócios? Dê uma ideia para a gente. Ultimamente, eu fiz um investimento forte nisso, nessa parte de tecnologia, Jefferson, porque a gente percebeu que isso não ia parar junto com a pandemia. A gente sabia que isso era uma coisa que precisava cada vez mais de investimento e que isso não ia cessar, parar com a pandemia. Quem pensou dessa forma teve que voltar atrás. Com o presencial eu vou voltar a fazer as apresentações presenciais, ou a comissão de formatura vem na minha sede, ou minha área comercial vai até a faculdade, faz a apresentação dos serviços, e essa coisa do online vai acabar. Muito pelo contrário. A gente fez um investimento agora em software mesmo, um investimento pesado, para fazer lives, verdadeiras lives de apresentação, espaços voltados para isso. Implementamos esses softwares, não tem muito tempo, de 6 meses para cá a gente conseguiu implementar, e a gente faz verdadeiras lives utilizando
canais de comunicação, como YouTube, para fazer lives apresentando a nossa empresa dessa forma, apresentando tudo. Eu consigo, numa live dessa, fazer uma apresentação em 40 minutos da empresa como um todo, como se eu tivesse presencial numa sala de aula ou na frente de uma turma de 40, 50, 60, 100 alunos, de forma ali presencial. E eu estou no meu online, no espaço ali, e eu acabo de fazer essa apresentação, já tem uma outra agendada para daqui a 2 horas e eu vou estar fazendo. Então, isso virou um grande negócio, não é? Você investir na tecnologia para que você ganhe mercado com o online e não você simplesmente ou abandonar ele, esquecer ele porque voltou presencial. E essa é uma ferramenta que veio para ficar. Tecnologia a gente também implementou, como eu já falei, nesse projeto que a gente chama de LED Map, que é você mapear painéis de LED para fazer grandes cenários numa solenidade de formatura. Isso foi investimento em tecnologia, em painéis de LED de 3 milímetros, por exemplo, para você trazer, para você ter ali altíssima definição na imagem. Tudo isso é grande investimento que se faz. E por aí vai. Tecnologia não para. Você não para de inovar, não tem como. Então ali você vai acompanhando e muitas vezes você vai ditando esse ritmo. Clientes que eventualmente não conhecem a Kelman Eventos, como é que você garante a satisfação, a superação de expectativas de clientes exigentes, clientes que querem exatamente essas experiências memoráveis, experiências únicas, com toque personalizado? Eu não conheço a Kelman Eventos. Qual é a garantia que você me dá? Bom, o primeiro passo é que cada aluno ele vai assinar um contrato individual, essa é a garantia jurídica que se tem do processo. Toda garantia que se dá, o primeiro passo é você ter uma garantia jurídica, né, desse processo. Então, a gente assina contratos individuais, a gente não faz contratos, por exemplo, coletivo com comissão de formatura, nada disso. O contrato é individual, cada aluno assina um contrato, essa garantia jurídica. A partir dali vem as experiências que a comissão de formatura vai ter com todas as nossas áreas. Então ali você vai ter experiência com a área de convite, você vai ter experiência com a área de foto e filmagem, experiência na parte de álbuns. Tudo isso, todo mundo vai estar vivendo aquilo ao longo do período que vai estar dentro da empresa. Superar a expectativa é mais do que uma meta da gente, é uma obrigação da Kelman Eventos, é superar a expectativa. A gente busca sempre essa superação. Então, atender a demanda, isso é o que está no contrato que eles assinaram. Superar a expectativa, aí sim, essa é a nossa obrigação. Então, quando a gente parte para fazer o briefing de tudo, quando você faz um 3D que já mostra, você já começa ali superando as expectativas daqueles alunos, daquela comissão. E quando você realiza aquele ato e recebe o tapinha nas costas, cara, o que foi isso? Então, o boca a boca, o pós, as comissões que acabaram de vivenciar aquele momento com a gente, isso traz também essa solidez. Alguém que acabou de viver, alguém que acabou de vivenciar aquilo, consegue demonstrar que já passou por aquilo tudo com a gente e que deu muito certo, e que superou a expectativa. Então, além da gente conseguir, ao longo do tempo, mostrar como superar essa expectativa e superar, essa mesma pessoa vai estar também comentando em redes sociais, com os parentes, com amigos, porque todo mundo, o mercado ele é muito fechado, o mercado todo mundo se conhece, então ali você vai, né, todo mundo se fala e a gente consegue superar essas expectativas assim, sempre com muito trabalho e treinamento com o nosso pessoal. Capacitação sempre. Capacitação sempre, no administrativo, nos externos, nos fotógrafos, nos câmeras, na parte interna, no financeiro, na área de criação, capacitação. Agora mesmo a gente está indo para São Paulo, no mês que vem, a gente está indo para o CONAFOR, que é um Congresso Nacional de Formaturas. Estarei presente lá, capacitando. Vou levar parte da equipe, eu estarei lá também, capacitando. Então isso é constante. Isso é constante. Kelman, e você, como CEO da Kelman Eventos, certamente trabalha com os pés no chão, mas penso também com o olhar no futuro.
qual é o futuro que você vislumbra para esse setor de eventos e como é que você também imagina a Kelman Eventos se destacando nesse cenário? Bom, Jefferson, a visão de futuro até 2 anos atrás, quando veio novamente a pandemia, vou tocar nesse assunto novamente, ele ficou bastante turvo, né? Você não sabia por quê. Já existia um processo de EAD nas faculdades antes da pandemia. Já existia um processo, algumas faculdades já vinham trazendo forte o EAD. São grandes conglomerados de educação. Poderia citar aqui uns 3, 4 conglomerados de educação que hoje estão ali, dominam o mercado. Então, quando você tem 18 mil alunos ano, que era a minha capacidade de mercado, e que isso foi reduzido praticamente a 0 em 2 anos, qual seria essa retomada? Qual a visão de futuro que eu vou ter depois de um momento desse? Eu tinha claramente minha visão de futuro antes da pandemia, mas isso ficou bem turvo. Hoje eu já consigo enxergar. O EAD, ele nunca vai deixar de existir, ele vai se tornar cada vez mais amplo. Isso não vai mudar. Mas o que fazer com essas turmas EAD? Buscar também fazer eventos com esse pessoal de EAD, não só com os presenciais. Então, essa está sendo uma cultura que está sendo implementada, essa está sendo uma visão de futuro, porque isso aqui vai se casar com isso, o EAD vai se casar com o presencial, e isso é um grande mercado que não pode ser dividido ao meio, tem que ser enxergado como um só. E o tratamento tem que ser também um só. Então a gente consegue vislumbrar e visualizar o mercado continuando sendo promissor, mas a gente também pensa em abrir o nosso leque de atividades. Hoje somos um cerimonial de formatura. É um cerimonial de formatura. Mas muita gente que se forma comigo depois se casa e me procura. Você não faz casamento? Olha, não pensamos nisso ainda, mas quem sabe, olha algo para o futuro, então eu vou deixar isso aqui no ar. Para a gente encerrar, Kelman, por mais que você já tenha deixado aí muitas pistas de como encantar pessoas que buscam eventos como esses, de formatura ou até de casamentos, que mensagem final você gostaria de transmitir para quem busca uma experiência única, memorável, que quer eternizar e a gente sabe, um momento de formatura, de fato, são momentos muito especiais. Alguém que esteja, poxa, por favor, me convença de vez. Jefferson, eu costumo dizer o seguinte: a gente não trabalha com preço, a gente trabalha com valor. Um cerimonial de formatura que trabalha com preços, por exemplo, pode ser que você atenda, possa ser que você consiga atingir aquela demanda ali, mas quando você trabalha com valor, quando você trabalha com o valor das coisas, uma flor que está colocada ali, ela não é só um arranjo que está ali, ela tem que estar carregada de sentimento, que ali a família está presente, o formando vai estar presente, uma avó vai estar chorando ali, quando olha aquele arranjo de flor, você tem que estar carregado de sentimento. A gente busca sempre o valor dessas coisas. Então, o que eu posso dizer para uma pessoa hoje procurando um cerimonial? O que é que ela poderia buscar de um cerimonial? Primeiro, a solidez. A solidez. Isso é fácil. Você tem várias formas de você conseguir legalmente informações, não é? Com o próprio CNPJ da empresa, você tem como conseguir todas as informações. A empresa está sólida, está bacana, está legal. Esse é o primeiro ponto. As informações. Outras turmas que formaram tem pouco tempo, turmas que vão formar tem pouco tempo. Como é que é esse boca a boca? O que é que estão falando? O que é aquilo? Isso também funciona muito. Existem sites que você pode analisar, ver. Então, assim, essa busca, ela deve e tem que acontecer por quem está buscando. Não é só que está sendo apresentado ali um slidezinho bonito, alguma coisa que está sendo mostrada, que encantou. O que é que está por trás daquilo ali? Não é? O online, ele te traz muito isso também. Você pode mostrar o que você quiser. A rede social te mostra também o que você quiser. Mas tem que saber o que é que está por trás daquilo ali, a solidez. Então, a mensagem que eu deixo sempre é essa: busquem a informação. Vejam a solidez. Essa palavra é chave para você não entrar em alguma coisa que você está esperando que seja de uma forma
e depois pode acontecer o que você não espera que aconteça, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para essa galera aí. Kelmany, parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo sucesso da Kelmany Eventos e muito obrigado pela disponibilidade, por esse prazer de Eu estar que aqui com agradeço, você. Jefferson. O prazer foi todo meu. Parabéns mesmo, viu? Muito obrigado. E olha, muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Acho que está na hora de pedir mais um cafezinho. Tá na hora. O meu já esfriou.